Sejam bem-vindos a mais um Locais de Trade. Hoje a gente começa nosso vídeo, com a seguinte notícia do fechamento que saiu lá na Infomoney, Ibovespa fecha em alta de 1%, bate máxima histórica e analistas dizem ser razoável pensar nos 130 mil pontos. E você? O que você acha sobre isso? Bom, olhando aqui o meu gráfico, que eu estou compartilhando com vocês na tela, a gente pode perceber que agora temos uma nova máxima dos últimos 21 dias, E é claro que foi essa máxima histórica, esse touro de ouro, do último pregão da sexta-feira, 125.880 pontos, 125.880 pontos, melhor dizendo. Só que nós já observamos, o que nós temos ali nessa máxima é a sombra, de um pivô amarelo, um boxe de baixa. O mercado pode continuar subindo até os 130 mil pontos? Talvez. Nada é impossível, no nosso mercado, ainda mais sabendo que tem muito recurso, muito capital estrangeiro vindo para cá para especular, aproveitar aí essa caída do dólar, a questão lá da taxa de juros, dos títulos americanos lá de 10 anos, enfim, e aproveitar e surfar um pouquinho, especulando aqui com o nosso capital. Mas enfim, eu não vou falar sobre economia, nem sobre panorama, mas olhando o nosso gráfico aí, para a gente dar uma olhada na esquerda da tela, para melhor planejar nossas operações para o pregão de amanhã, a gente já percebe que já deu uma arrefecida, Então a gente vai ter que aguardar a abertura, Não temos abertura aí do mercado internacional devido ao feriado lá amanhã. Enfim, então teremos aí um mercado menos volátil, com menos velocidade, digamos assim. Então vamos ter cautelas aí, acredito eu, que talvez venhamos aí a arrefecer um pouquinho essa alta. Por quê? Porque se a gente olhar aí no nosso gráfico, nós já temos aí o nosso estocástico, cruzando para baixo da média, saindo da região de sobrecompra. Pode ser um movimento passageiro, mas vamos aguardar. Então, o que a gente tem aí para a gente verificar o que aconteceu na sexta e depois a gente vai planejar as operações, as entradas aí para o pregão de amanhã. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui no nosso gráfico. Qual a operação que nós tivemos aqui, seguindo aí o nosso trade system, aguardando aí preferencialmente após as 10 horas, 10 e meia, que seriam os melhores horários aí para a gente operar. O que nós tivemos aí? Tivemos aqui um box azul, acima, fechando acima da VWAP, tá? Já estávamos acima da nuvem, ou seja, na tendência de alta, Esperávamos aí essa confirmação do movimento, tá? Então, é uma compra clássica, porque tivemos aqui o nosso estocástico, cruzando para cima da média, a despeito de não estarmos na região saindo, sempre preferencialmente saindo da sobrevenda, mas é um indicativo positivo, estava na zona normal de trade. Tivemos o nosso pivô, nosso boxe de alta, nosso boxe azul, e o seu predecessor foi um azul claro também. Bom, e aí o mercado fez o que tinha que fazer, E o que nós devíamos fazer? Entrada na operação, stop na sombra do boxe azul, sempre na sombra do nosso pivô de alta. Então tínhamos lá estocástico favorável, acima da nuvem, pivô de alta, stop aqui, trade protegido, fechou acima da VWAP, e tivemos aí a soma aí de 1.000 pontos nessa operação, nesse trade aí, saindo aí dos 124.700, indo até 120.880, sendo que a operação foi carregada até aqui. Até aqui por quê? Porque a gente estava aguardando aí o pivô contrário saindo da região de sobrecompra, Então é indicativo aí do arrefecimento dessa força de alta.
Aqui nós tivemos box amarelo, mas nós não perdemos ali aquela faixa, né, da região dos 80. Então a gente se mantivemos no trade aí, tá? E aqui a gente já teve essa quebra aí, ou seja, indicativo de perda de movimento, tá? Então stop nesse box amarelo aqui, tá bom? Então essa aí foi a operação que teve aí no mini índice, né? Aproveitando aí essa alta, né? Melhor dizendo, essa euforia aí do último pregão, tá? Então o mercado continua comprado acima da nuvem, né? Indicativo, né, de buscar operações de venda vai ser qual? Seguindo o nosso trade system, perdendo a nuvem de Ichimoku, né? E aqui a gente já tem logo a nossa frequência de mercado justamente nessa região aqui da nuvem, né, no cume inferior da nuvem, marcando aqui certinho que perdendo 124.700 pontos, né? Então é um grande indicativo aí do movimento de baixa, né? Alvo inicial aí 124.000, né? Que seria aí a nossa média de 96 logo aqui embaixo, né? Seria um trade curto porque provavelmente o mercado ele pode tentar fazer aqui a média pode servir como um suporte, tá? Mas enfim, a princípio a gente tem que aguardar realmente a abertura amanhã e buscar essas operações aí, acredito eu que possa ter operações aí de ponto de retorno, dependendo aí de como vai estar a abertura se posicionando. Vamos dar uma olhadinha aqui na planilha rapidamente. Então o que a gente tem aí para o mini índice, né? Previsão do ajuste do mini índice 125.674, né? Aplicando a volatilidade do índice, né, que é de 1,05%, a gente pode ter uma máxima aí de 126.987, fazendo um novo topo histórico, né, ou chegar a níveis de 124.360, né, por isso que eu falei para a gente ficar atento a essa região de 124.000, né, porque se o mercado ele continuar nesse movimento, então a gente pode entrar surfando aí na venda, tá? Então vamos aguardar aí a posição, justamente vai ser a quebra aí da nuvem de Ichimoku, que é uma região bem fina, tem uma abertura do último pregão, tem VWAP junto, tem a nossa frequência de mercado que vai ditar essa regra aí, tá bom? Então vamos aí ao dólar. No dólar, né, o contrato vai vencer, então a troca do contrato aí amanhã, então ficar atento aí nessa rolagem aí do contrato, atualizar aí, tá? Com os dados aí desse contrato vigente, né, as operações aí à nossa esquerda do gráfico no dólar, foi uma operação clássica de venda, né? De venda onde? Fechamento do boxe amarelo, fechou abaixo da nuvem, perdeu a abertura, perdeu a VWAP, então foi uma operação típica, né? Uma operação de ponto de retorno. Como é que é essa operação? Vamos dar uma olhadinha aqui na planilha que a gente consegue entender melhor o movimento do mercado. O que a gente teve aqui no dia, tá? O mercado abriu 5.258, fez uma mínima 5.210, tá? E depois o que aconteceu? A gente tinha que esperar o seguinte, né? Aqui que está o pulo do gato, né? Não do gato morto, mas o pulo do gato, né? Das nossas operações de ponto de retorno. Deixa eu trocar isso aqui. É aqui, ó. Mercado abriu, né? Como é que se comportou o mercado? Perdeu a faixa de abertura, certo? Se ele abriu em 5.258 e eu tinha meu ajuste projetado para 5.247, né? Ele abriu, a faixa de abertura abriu acima do ajuste, um bom indicativo, só que depois ele perdeu não só o ajuste, como a abertura. Aí a gente vai aguardar o quê? O que o mercado vai fazer, né, depois disso? Então, o que aconteceu? O mercado manteve, né, esse movimento, né, abriu, né, aí já abriu com um gap, né, e depois perdeu, fez uma pequena máxima acima da abertura e depois perdeu essa faixa de abertura, né, e vindo a reboque já perdeu a VWAP e perdeu lá o cume inferior da nuvem com um boxe amarelo no nosso pivô de baixa. Então, operação clássica, né? Nem é uma operação de venda mesmo, 3 de 3, né? Fechamento do boxe amarelo, abaixo da nuvem, né? Abaixo da nuvem, abaixo da abertura, abaixo da VWAP, só tinha uma coisa a ser feita, era vender o stop, né, da operação, o stop técnico sempre na sombra, né, do box, né, do pivô, e o mercado vem embora, né? E a gente ainda tem
olhando para baixo, né, o nosso estocástico estava favorável também, já saindo da região de sobrecompra. Então, foi um dólar totalmente para baixo aí, tá? Que nos gerou aí nessa operação. Quatro, 8, 12, 16 pontos, né? 16 pontos porque na virada desse pivô contrário, já saindo da região de sobrevenda, nós fomos estopados aí, tá? Então nada mal aí para o dia, ainda tem a questão do mini índice, né? E depois, né? Depois das 3 horas, mas já fica um horário mais complicado, 3 para 4 horas, teve operação de compra de risco, tá? Essa operação aqui eu não fiz, né? Não gosto de operar muito depois desse horário aí no 4H. Compra de risco, saindo da região de sobrevenda, cruzamento de estocástico para cima da média, né? Boxe azul pivô de alta, tá? Tradezinho aí, pelo menos aí 6 pontos na operação, né? 6 a 8 pontos, né? Nessa operação aí, tá? Então, mas aí já ficando para o final, então um trade muito arriscado, devido à baixa volatilidade, tá? Então, mas teve operação aqui, né? Não sei quem pegou aí lá do Telegram, do pessoal do grupo lá, comente aí por favor, tá? Então o que a gente está no radar, então foi a questão do índice, né? Vamos lá, atualizando a frequência do dólar, né, para amanhã, 5,218, tá? Vamos verificar como é que vai comportar aí, se comportar na verdade os níveis de preço nessa faixa aí, né? E a gente tem aí a aproximação da nuvem, né? Então, será que ele vai cruzar para cima da nuvem ou não? Então, cruzando para cima da nuvem, a gente vai ter nosso indicativo aí de comprador, né? Ou seja, para buscar operações de compra, abaixo na nuvem operações de venda, só que a gente tem as nossas operações de compra e venda de risco, que tem outros vídeos aí que vocês podem verificar como é que funciona direitinho. Então, e no índice, a nossa frequência, voltando aqui só para lembrar, está em 124,728, né? Então a gente vai ver, será que o mercado vai buscar esse nível? A gente vai verificar para poder montar nossas operações em cima disso. Vamos dar uma olhadinha no Bradesco. Bradesco também aí surpreendendo. Tivesse carregado a operação lá daquela compra lá da BBDCE 271, se não falha a memória, né? Sair logo no início, sair um trade de 2, 3 dias, sair com 70%. Tivesse carregado até próximo vencimento dia 21. A história teria sido muito diferente, né? Mas, enfim, lucro bom, lucro no bolso, foi o que era planejado para a época, mas o mercado continuou subindo aí as ações do Bradesco e levando as opções também junto, era uma call que nós tínhamos feito. Mas, enfim, agora, devido a essa questão dessa máxima histórica na nossa bolsa, né? E depois eu já tive um pivô amarelo aqui, perdendo a faixa de abertura, e verificar a abertura do Bradesco na segunda-feira, se eu tiver um segundo topo perdido, né, é provável que talvez a gente tenha aí uma correção, né, dos níveis de preço, ainda mais que eu estou me aproximando cada vez mais do cume superior da nuvem, né? Se a nuvem servir como um suporte, bem, se não, a gente vai buscar operações aí de venda, né? Então, operações de venda que eu digo, a gente vai comprar puts de BBDC4. Eu até dei uma olhadinha nessa aqui, que eu vou separar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. O ativo. Depois a gente volta aqui. BBDC4. Então vamos à operação tipo de put. Vencimento 18 de junho. Fechamento aí 26,54. Vamos pegar aí OTM entre 5% e 15% aí do strike. E o que a gente tem aqui? BBDCR 276, né? Essa aqui que eu vou pegar amanhã, fechou a 16 centavos, tá?
teve o maior volume negociado por enquanto aí, 65 mil, né? Em relação ao último vencimento. A volatilidade implícita está em 31 e 20, tá? Então o ideal que seria que tivesse em 40, né? Abaixo de 40, né? Então tá dentro aí do que a gente busca aí. Então BBDCR276 não é recomendação de compra, tá? Mas posso usar o termo aqui apostar, é uma especulação mesmo, apesar de que com base no estudo do gráfico, tá? Se eu tiver um pivô de baixo, um boxe amarelo, eu vou entrar comprando a put, tá? Se tiver um pivô amarelo, eu vou entrar comprando a put, se eu tiver aqui na abertura amanhã, tá? Então eu vou apostar na possível queda, tá? Então eu posso usar esse termo aí, aposta, não que a gente faça aposta, mas com opção, compra seco, não deixa de ser, né? Então, enfim, não tem aqui como a gente ficar falando outra coisa diferente, é uma pura especulação aí que eu posso perder todo o valor que eu vou investir, né, nessa aposta, entre aspas, digamos assim, apostando contra aí o movimento ainda altista da ação, a despeito de que ele continua subindo, mas eu estou vendo a aproximação da nuvem, se eu tiver uma quebra aqui do meu estocástico, enfim, e eu tiver um outro pivô fazendo um outro topo aí perdendo, eu vou me posicionar contrário aí ao movimento atual, tá? Enfim, e eu tenho até dia 18 para sair dessa operação. Bom, isso. E o que mais que eu estou de olho para amanhã é BOVA 11, né? Não deixa de ser. BOVA 11, fizemos aí um topo histórico, todo mundo animado, mas o mundo não está tão bom assim, né? Nós chegarmos nesse nível, né, com grande estranheza, admiração ou espanto, desemprego crescente, enfim, a gente está com a população ainda não vacinada, sei lá, eu acho que tem uma coisa dissonante, alguma coisa que não está batendo, né? O resultado das empresas tão bom assim, ou seja, se o Ibovespa espelha o resultado aí das empresas, né, das maiores empresas negociadas aí na bolsa, né, faz esse replica, né? Eu não sei, enfim, eu acho que tem alguma coisa por vir aí. Então, eu dei uma olhadinha aqui e eu vi aqui que tem muita gente se posicionando aí, quase mais de R$ 500 mil aí, tá? Numa put aí de BOVA 11, né? Na BOVA R114, tá? Vencimento dia 18 de junho. E o último valor negociado dela foi 81 centavos, mas muito próximo a ela aí, né? A distância do strike não está diferente, não tão grande assim. A gente tem essa outra opção aqui mais em conta, né? A BOVA R110, que é que eu vou pegar amanhã. Só lembrando que não é recomendação de compra, de investimento. É a minha opinião e aquilo que eu vou fazer, tá? Eu vou me posicionar também numa put aqui de BOVA 11, na BOVA R110. Ver como é que vai abrir o mercado. Tomara que tente amanhã subir mais um pouquinho, chegar até aqueles níveis lá dos 126 mil. Enfim, que chegue aos 130 mil, né? Conforme os analistas falem aí. Mas eu vou comprar essa BOVA aí, vou me posicionar contrário a esse movimento, tá? Por quê? Porque isso é especulação, né? Que é um dos objetivos dos canais, na questão do mini índice, mini dólar. A gente especula também, porque a gente não tem interesse em ficar com papel nenhum, a gente não tem interesse, melhor dizendo, a gente não tem interesse, né, em ficar com um contrato, né, até o vencimento. A gente entra e sai no day trade. A gente não tem interesse em comprar ações do Bradesco, né? Não tem interesse. Então é por especulação, né? Voltou essa questão aí, né, de entender aí um pouquinho as origens da pandemia, né? Então, resumindo, né, a história ainda não ficou muito bem contada, ou seja, tem, né, informações de que realmente a pandemia realmente começou lá em Wuhan, né? Mas não no mercado lá de peixe, lá de frutos do mar, mas sim num laboratório que fica naquela cidade, coincidência, e por coincidência esse mesmo laboratório fazia estudos aí sobre o SARS-2, né? Ou seja, fazendo estudos de como poderia fazer essa mutação, né, do vírus, no sentido de
que esse coronavírus, né, não sou entendido de ciência, de nada, de biologia, mas pelo que eu li na matéria, ele é transmitido aí pelos morcegos, mas não chegava diretamente ao homem, né? Tinha que ter um intermediário aí no hospedeiro. E nessa versão do que aconteceu agora não se encontrou esse hospedeiro intermediário aí, ou seja, ele foi transmitido direto para o homem porque ele foi modificado para ser transmitido, né, entre humanos, né? Então foi realmente uma mutação aí feita aí nesse Instituto de Virologia lá de Wuhan, né? Estados Unidos já tinha essa informação que os primeiros doentes, né, os primeiros pacientes não foram frequentadores, né, lá daquele mercado lá de peixe, mas sim funcionários aí desse laboratório, né? Aí quando saiu aquela primeira matéria e artigo dizendo que foi o contaminado lá na questão do mercado de peixe, no negócio do morcego, da sopa que tomaram, aquela história toda que saiu nas mídias aqui no nosso país. A empresa, né, ou seja, os responsáveis por essa pesquisa desse laboratório contratado aí pelo próprio governo americano, que fez esse artigo, enfim. E agora estão pedindo aí explicações do que realmente aconteceu e eu acredito que isso não vai ser muito bom, né? Então, assim, eu acho que a gente está totalmente descolado da realidade do mundo. Eu acredito que a gente não vai sustentar muito esses patamares. É por isso que eu estou tomando a decisão de posicionar vendido no Ibovespa, né? Comprando puts de BOVA 11. Bom, então vamos lá agora ao mercado cripto, né? O que a gente tem aí também de oportunidades aí? O mercado caiu, o Bitcoin caiu, né? Saiu lá de 60 mil dólares e agora chegou a patamares de 30 mil. E com isso arrastou aí uma multidão de altcoins aí, gerando excelentes oportunidades, né? Excelente oportunidade para especular também. Então, tudo é especulação. O que a gente tem na mira aí? Tem o TLM, né, o Alien Worlds, né, que é um token aí, também ligado à questão de mineração, de jogo, NFTs, enfim, tem todo um ecossistema criado, né? Já está listado na Binance, listado na MSX e chegou a valer incríveis 7 dólares e 20 centavos lá no mês de abril, né? Foi lançado dia 9 de abril na MSX, né? Chegou esse recorde aí de 7 dólares e 20. No dia 13 foi listado na Binance e foi um verdadeiro fiasco. O token chegou a valer 10 centavos, depois se recuperou a 1,40 e pouquinho. Depois bateu 93 centavos, depois 87 centavos, que foi esse último topo histórico que eu estou compartilhando para vocês, aonde eu marquei aí essa retração de Fibonacci aí, tá? Então ele chegou nesse último topo aqui, nessa última máxima, 87 centavos, e só lembrando, né, que ele tinha saído de um fundo de 19 centavos, fez uma recuperação, foi 87, e agora, na carona aí, né, do Bitcoin, veio para baixo de novo e fez um fundo de 11 centavos, tá? E agora está sendo negociado a 19 centavos, agora porque o mercado não fecha, né? Ele não para, não tem feriado, não tem nada, 24/7 aberto aí a negociação dos criptoativos. Então, é até estressante negociar com esse tipo de ativo, porque você não tem, sexta-feira acabou, vou descansar final de semana, não existe isso, né? Então você tem que estar sempre ligado aí. Bom, então o que acontece? Ele está abaixo aí da região de 23, né, de FIBO, ou seja, para quem quer especular, pode aportar alguma coisa aqui, lembrando que não é recomendação, é apenas uma observação de falar algo que já teve valor, realmente que tem um grande futuro aí pela frente, é um token muito novo no mercado, tem muita coisa para crescer, né, devido aí, chegou a bater as 5,95 na Binance, essa vela aqui, essa sombra gigante. E hoje está sendo negociado a 19 centavos. Ele pode ir a zero? Pode ir abaixo de um centavo? Pode. Tudo é possível no mundo cripto. Mas hoje, né, em termos de fundamentos, digamos assim, de análise técnica, ele está numa região bem interessante, né, de se voltar aí a buscar algumas oportunidades. Porque se ele chegar pelo menos ao nível de
a gente está falando aí de mais de 100% de lucro, né? E isso pode acontecer com um botão chamado pump, né, que tem nas criptomoedas aí, que às vezes ele vai fazer isso em menos de uma hora. Mas enfim, tem aí o TLM, tem o CHZ, né, que é o Chiles, né, que também fez aí uma mínima aí de 16 centavos e agora está sendo negociado a 26, né? Esse fundo que ele fez foi muito rápido, né? Talvez nem tenha dado tempo de muita gente entrar, porque ele fez lá e já voltou para níveis de 23, 25 muito rapidamente. Mas quem conseguiu pegar o fundo, já tinha ordem lá colocando nessa faixa, já fez aí praticamente 100% em algumas horas. Esse token também está em níveis interessantes, chegou a fazer menos, agora está valendo 27 centavos de dólar, né? E acabou de vir de uma escalada de alta. Ele fez um recente topo agora de 84 centavos, tá? Então, também são grandes oportunidades. Ele vinha trabalhando numa frequência aí na casa dos 50 centavos, né? Depois que ele fez o topo, ele perdeu ali a região de 50 de Fibo, retornou para aquela faixa e estava orbitando ali na casa dos 49, 50, 51, nessa faixa ali e ganhando força, né? Ou seja, acumulando para poder explodir para cima de novo. É o que indicava aí a análise técnica, mas foi atropelado aí pelo Bitcoin e foi para baixo. Então, gerando aí, ou seja, grandes oportunidades, né? Onde ele perdeu aí a nuvem de Ichimoku aí. Então, alvo agora, né? Alvo 1, né? Região dos 60 centavos, que aí é próximo do 0,168 aí de Fibonacci, tá? Então, CHZ. Outra oportunidade especulativa, né, que a gente tem é o Shiba, né? Shiba Inu, né, que é um meme do meme, né, que é um meme aí do Dogecoin, que ele surgiu aí na esteira do Dogecoin e o próprio token, né, se você olhar lá no CoinMarketCap, eles vão estar dizendo que eles foram criados justamente espelhados aí no Dogecoin, que é um meme, tá? E se propõe a ser a moeda do povo, né? Já que o Bitcoin é a moeda da elite, digamos assim, né? Então se propôs aí a ser esse papel aí da moeda do povo, teve grande popularidade aí pegando carona no Dogecoin, na alta também, né? Dogecoin. E foi lançado aí na Binance também, né? Nem seguiu lá os padrões lá de Lautipum, Lautimpé, que a Binance faz, toda uma, né, de stake, não teve nada disso, foi lançado lá diretamente lá devido aos pedidos, né, que foi feito lá pelas comunidades para a Binance, né? A Binance listou em caráter experimental e também na derrocada do Bitcoin, né? O token saiu lá. Lembrando que ele é negociado em frações de dólar, tá? Ele vale menos que um centavo de dólar, né? Então ele saiu lá deixa eu ver, de 5 mil, né? 0,0,0, 4 zeros, né? Depois 5 mil, depois da vírgula lá. E está agora sendo negociado a 6 vírgulas, né? Depois do zero, né? Enfim, muito barato, tá? Mas lembrando que pode sair caro, porque é um meme, não tem futuro, não tem caso de uso, enfim. É altamente especulativo. E outra coisa também que corroborou com essa derrocada aqui foi que os criadores, quando fizeram esse Shiba Inu, né, e juntamente com a Akita, seu primo, sei lá, seu irmão, que também usa mesmo aí, o Akita Inu também, são duas, é uma raça de cachorro, né, que eles usaram, a mesma raça do Dogecoin, só que eles estão usando o nome da raça aí. E também teve um alta de 17.000%, né, na primeira semana desse mês de maio. E se popularizaram também, só que essas duas moedas, esses dois memes, né, a Akita, né, tá? E tem o Akita e o Shiba. O Akita não está listado na Binance, só está na MSX, tá? Então eles estão trabalhando muito próximo do mesmo nível de preço, tá? E eu tô falando do Shiba porque ele está na Binance. E o que acontece, né? Valendo lá 0,00792 USD, né? Ou seja,
fração de centavo de dólar. Bom, se ele voltar para a região aí de 0,61 de Fibo, né? 0,68, melhor dizendo, a gente está falando aí de 5 vezes, né? De pelo menos um aumento aí de 500%. Né? E qual tipo de ativo, né, proporciona isso? Eu acho que esse encanto aí das criptomoedas se dá muito a isso, no sentido de que essa geração, a nova geração aí, buscando maiores retornos, acabam se arriscando também mais, né? Entre aquela questão do risco-retorno. O que é mais arriscado, né? Você comprar Bitcoin a 60 mil dólares ou Shiba Inu a 0,00078 dólar. Né? O que pode, teoricamente, te rentabilizar mais, né? O Bitcoin pode subir 100% e chegar a 100 mil dólares, né? No caso, se estivesse na casa dos 50, perfeitamente. Mas esses tipos de token, né? Eles podem valorizar 1.000, 2.000, 5.000%. Então, vou especular com 100 dólares para ganhar 100% no Bitcoin, que também não pode se realizar, ou eu vou especular 100 dólares que eu posso ter esses 100 dólares sendo multiplicado por 1.000, 2.000, 5.000, até 17.000% que eu vi no Akita na primeira semana de maio. Então, talvez seja por isso que esses tokens tenham se popularizado e as pessoas tenham aportado, né, o seu recurso, tentando um retorno maior, né? Aí a questão do risco, né, vai ser verificado de acordo com, não, talvez nem seja tão proporcional a isso, né? A questão é fundamentos, enfim, mas em si é o retorno que pode se dar sobre o teu investimento, né, sobre o teu aporte inicial. Então, Shiba Inu também tá no radar aí, né? Tem grandes oportunidades, né? Todos abaixo do nível de 0,23 meia lá de Fibonacci, né? O que mais? Akita, falei também. Akita também abaixo de 0,23 de Fibonacci, enfim, são grandes oportunidades. Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A minha opinião e aquilo que eu acho que vai acontecer no mercado. Vimos aí os locais de trade, né, para o mini índice, mini dólar, e eu só vou fechar aqui o vídeo compartilhando com vocês os locais de trade aí, tá? Então, vamos lá. Do mini índice, né, mínima nos últimos 21 dias, 117.915, máxima 125.880. A volatilidade diária desse contrato, né, do mini índice, fica em torno de 1%. A frequência de mercado 124.726 para amanhã e previsão de ajuste 125.674. Se a gente aplicar a volatilidade ao ajuste, a gente pode chegar a nível de 126.980 ou a mínima de 124.360. É claro que esses números podem ser superados ou rompidos, tá? A tendência primária é de alta porque o ajuste é maior do que o ajuste anterior e o sentimento é de continuação do movimento, né? Porque o meu estocástico ele está trabalhando na frequência entre 20 e 80, não estou rompendo nem perdendo essas regiões, tá? E no mini índice, no mini dólar, melhor dizendo, a mínima continua lá nos 520650. Lembrando que na sexta-feira o mercado foi em 5210, ele quase perdeu a nossa mínima. Então a gente tem que dar uma olhada lá na mínima dos 21 dias na segunda-feira para verificar, será que o dólar vai perder essa mínima e vai fazer uma nova mínima? Tem local de trade aí. A máxima do dólar 5496,50, a volatilidade do dólar fica na casa aí dos 0,95, 0,92, 0,90%, tá? E a frequência de mercado 5,218, tá? Pontos importantes para ter trade também. Previsão do ajuste para o dólar 5,215, aplicando a volatilidade, podemos ter níveis aí de 5,262, né, ou 5,263 na alta, ou a níveis de 5,16, né, para baixa. Então vamos aguardar aí a abertura. A tendência primária de baixa porque o ajuste previsto para amanhã é menor do que o foi previsto para sexta e o sentimento é de continuação, então talvez o mercado continue caindo, não tem como saber,
mas temos como nos preparar. Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço e bons trades a todos amanhã.